Olá e bem-vindos à Introdução à Proteção de Trens, do Consilium Aquis Sulis, parte da nossa série sobre proteção e automação de trens. Este curso destina-se a engenheiros de transporte, operadores, consultores e gestores e consiste em uma única apresentação em vídeo online, que pode ser visualizada quando quiser. Observe que o curso é apenas para fins educacionais. Consulte as normas aplicáveis para obter informações definitivas. Não há pré-requisitos para participar deste curso. Este vídeo responderá à pergunta: o que são sistemas de proteção de trens? Em seguida, descreverá os diferentes tipos de sistemas de proteção de trens, começando pelos sistemas de alerta, seguidos pelas train stops e speed traps. Por fim, explicará a supervisão abrangente de velocidade fornecida pela proteção automática de trens. Os sistemas de proteção de trens são tecnologias que mitigam o risco de que erros do maquinista façam com que um trem se desloque mais longe ou mais rápido do que o autorizado. Quando necessário, os sistemas de proteção de trens intervêm cortando automaticamente a potência de tração do trem e aplicando os freios. Essas intervenções podem ser precedidas por um aviso para alertar os maquinistas sobre a necessidade de reduzir a velocidade. A extensão em que o risco é mitigado depende da tecnologia e do cenário específicos de proteção do trem. A mitigação eficaz também pode depender da configuração correta da tecnologia com parâmetros que representam o trem e a infraestrutura. Além disso, existem causas de risco que um sistema de proteção do trem não consegue mitigar, como a emissão de uma autorização de movimento incorreta pelo sistema de sinalização para o trem, a falha do sistema de frenagem do trem e a má aderência à roda-trilho. A proteção de trens é apenas uma das possíveis mitigações para o risco de excesso de velocidade. Outras incluem a integridade e segurança do sistema de sinalização que emite autorizações de movimento aos trens, as condições lógicas para a emissão dessas autorizações de movimento, distâncias seguras reservadas além do fim das autorizações de movimento, nas quais um trem pode parar sem colidir com outros veículos, controles de sinalização para reduzir a velocidade dos trens em locais críticos, a integridade e segurança dos sistemas de frenagem dos trens, margens de segurança nos cálculos de frenagem dos trens. Medidas para mitigar o risco de baixa adesão, como remoção de vegetação, pulverização de areia e caixas de areia a bordo dos trens, previsão e notificação de áreas de baixa adesão para que os maquinistas possam ajustar seu estilo de direção adequadamente, competência do maquinista e conhecimento da rota. Políticas de direção defensiva que incentivem os maquinistas a frear cedo para fins de movimento, autoridades e restrições de velocidade, sinais para lembrar os maquinistas das velocidades permitidas. Os sistemas de alerta são uma forma muito básica de proteção de trens, cuja principal função é alertar os maquinistas sobre restrições operacionais que podem exigir a aplicação de freios ou outras ações. Normalmente, essas restrições são sinais com aspectos restritivos, indicando o fim da autorização de movimento de um trem e para-choques. Eles também podem incluir avisos de redução da velocidade permitida. Um sistema de alerta pode aplicar os freios caso o maquinista não reconheça um aviso dentro de um período de tempo definido.
Um exemplo de tal sistema de alerta é o Automatic Warning System, usado nas principais linhas ferroviárias do Reino Unido. O AWS transmite seu alerta aos trens por meio de campos magnéticos. No mínimo, o equipamento AWS na via consiste em um ímã permanente. Se um trem ler apenas o campo transmitido por esse ímã permanente, uma indicação de alerta é exibida na cabine do maquinista e uma buzina é acionada, o que o maquinista deve confirmar para evitar uma intervenção do freio. O ímã permanente pode ser seguido por um eletroímã de polaridade oposta, que, quando energizado, indica que o próximo sinal está exibindo um aspecto de prosseguimento irrestrito. Uma campainha soa na cabine do maquinista, o que não requer confirmação. E qualquer indicação de alerta anterior é removida. O sistema francês de alerta Crocodile funciona de maneira semelhante ao AWS, mas se comunica por meio de potencial elétrico em vez de campos magnéticos. Uma barra de metal entre os trilhos é energizada com um potencial específico em relação aos trilhos para indicar se o próximo sinal está apresentando um aspecto restritivo ou não. Os trens que passam medem a diferença de potencial entre essa barra e os trilhos por meio de uma escova de metal localizada abaixo deles. As tecnologias Induzi alemã e ASFA espanhola alcançam funcionalidades semelhantes usando circuitos sintonizados. Os trens que passam transmitem radiação eletromagnética em frequências específicas, o que faz com que os circuitos sintonizados nos equipamentos de via entrem em ressonância. Os circuitos sintonizados consistem em indutores, capacitores e resistores, que podem ser comutados de acordo com o aspecto do sinal. A ressonância em frequências específicas é detectada pelos equipamentos a bordo dos trens. Outro meio de comunicação com os trens que passam são os circuitos codificados de via, como os utilizados pelo Continuous Automatic Warning System, CAWS, irlandês. Um potencial elétrico alternado é aplicado entre os dois trilhos, que é detectado pelos trens que passam. Esse potencial alternado é modulado para comunicar estados de sinalização aos trens. Enquanto os sistemas de alerta avisam os maquinistas que estão se aproximando do fim de uma autorização de movimento, os train stops intervêm aplicando freios e cortando a tração caso ultrapassem. As paradas de trens geralmente são encontradas em sinais capazes de exibir aspectos vermelhos e acompanhados por distâncias seguras, nas quais os trens podem parar com segurança. O primeiro tipo de train stop utilizava um braço mecânico montado nos trilhos que, quando levantado, acionava uma válvula de freio montada no próprio trem ao passar. Quando ativada, a válvula acionava o freio, parando o trem. A funcionalidade de train stop também pode ser obtida eletronicamente, por exemplo, pelos circuitos Induzi e ASFA, que ressoam em frequências correspondentes aos aspectos de parada. Ou por pares de laços indutivos, montados em trilhos, transmitindo campos magnéticos alternados em frequências específicas, como usado pelo Train Stop System do Train Protection and Warning System, TPWS, do Reino Unido. Alternativamente, balizas montadas sobre trilhos podem transmitir mensagens eletrónicas instruindo a ativação dos freios. Elas são utilizadas por uma série de tecnologias de proteção ferroviária, incluindo ETCS, KVV, SICMT e TBL. Enquanto as paradas de trem, quando ativas, sempre acionam uma intervenção de freio, os speed traps
só acionam uma intervenção de freio se forem ultrapassados acima de uma velocidade específica. Por exemplo, o Overspeed Sensor System, OSS, do TPWS do Reino Unido, fornece funcionalidade de Speed Trap usando pares de laços indutivos montados em trilhos que transmitem campos magnéticos alternados de frequências específicas, diferentes daqueles dos laços TSS. Os laços OSS são separados por uma distância configurável. O primeiro laço OSS na direção da viagem é conhecido como laço de armação que, quando energizado, faz com que um temporizador seja iniciado a bordo dos trens que passam. Se o trem ler o segundo laço, o laço de disparo, antes que o temporizador expire, os freios são aplicados. A velocidade de intervenção de um OSS depende tanto da distância entre os laços quanto da duração do temporizador de bordo, que pode ser diferente para diferentes tipos de trem. Speed traps podem ser usados para complementar as train stops. Uma limitação das train stops é que trens viajando acima de uma determinada velocidade podem não conseguir parar na distância segura após uma intervenção do freio no train stop. Um speed trap, configurado a essa velocidade, pode reduzir significativamente a probabilidade de tais trens chegarem ao train stop, por instigar uma intervenção do freio mais cedo. Os train stops podem ser configurados como speed traps. Isso é feito configurando um train stop para permanecer ativo até que um trem seja detectado em uma seção de via por um tempo específico. Se o trem passar pela seção de via em menos tempo, indicando que está viajando acima da velocidade definida, o train stop aplica os freios. Um nível de proteção ainda mais alto pode ser alcançado pela supervisão contínua da velocidade do trem, como é feito pelas tecnologias de proteção automática de trens, como ETCS, KVB, LZB, SCMT, TBL e TVM. Além de intervir caso os trens excedam os limites de suas autoridades de movimento, o ATP também supervisiona as curvas de frenagem antes desses limites. Da mesma forma, além de supervisionar a velocidade máxima permitida, o ATP também supervisiona as curvas de frenagem antes de reduções na velocidade permitida. Muitas tecnologias de ATP dependem de transmissão intermitente, na qual as informações de ATP são transmitidas apenas em locais específicos, geralmente por meio de balizas montadas nos trilhos, que transmitem informações apenas para os trens que passam por cima delas. Uma limitação das tecnologias ATP intermitentes é que elas podem ser excessivamente restritivas quando um sinal passa para um aspecto novo. Um maquinista pode ver o novo aspecto, mas não conseguir acelerar até que o ATP tenha recebido informações atualizadas de um baliza associada ao sinal.
Da mesma forma, se um sinal for reduzido para um aspecto mais restritivo, o ATP não supervisionará o novo aspecto até que o trem passe pela baliza associada. Antes disso, a confiança é depositada no maquinista para que ele veja e responda ao aspecto. A ATP com transmissão contínua supera essas limitações, fornecendo continuamente informações atualizadas aos equipamentos embarcados nos trens. Vários meios podem ser usados para comunicar continuamente informações de ATP, incluindo circuitos de via codificados, laços indutivos contínuos, cabos radiantes e rádio. O rádio tende a ser preferido em sistemas ATP contínuos modernos, pois envolve menos equipamentos montados nos trilhos. Em resumo, os sistemas de proteção de trens mitigam o risco de que um erro do maquinista faça que um trem viaje longe ou rápido demais. Os sistemas de alerta são uma forma muito básica de proteção de trens, cuja função principal é alertar os maquinistas sobre restrições operacionais que podem exigir que eles apliquem os freios ou tomem outras medidas. Enquanto os sistemas de alerta avisam os maquinistas de que estão se aproximando do fim de uma autorização de movimento, os train stops aplicam os freios e cortam a força de tração se eles a ultrapassarem. Os speed traps aplicam os freios se um trem viajar acima de uma velocidade específica e, às vezes, são usados em conjunto com os train stops. Os sistemas de proteção automática de trens, ATP, alcançam um nível mais alto de proteção por meio da supervisão contínua da velocidade do trem, incluindo curvas de frenagem.